Boa tarde, paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui no monte, com alegria, trazendo algo da parte do Senhor. Os irmãos percebem que eu sempre falo alegre, dificilmente falo triste ou muito bravo. Por que eu digo assim? Eu sempre brinco com alguns amigos meus. Não adianta você às vezes estar bravo ou com uma cara fechada, dá mais serviço, porque depois tem que estar com uma cara boa. Então de nada adianta você resolver esse cara feia, né, ou esbravejar. Então por isso os irmãos sempre vão ver, às vezes que tu vai falar da palavra, não é que eu esteja brincando, não. É que eu sempre sou uma pessoa alegre para falar do amor de Deus, assim como às vezes eu converso para quem me conhece, né? Eu sempre, às vezes brinco com algumas coisas, né? Seriamente, lógico, né? E é assim, da maneira que estou pregando aqui, a maneira que eu prego nas igrejas quando sou convidado. Ou seja, a mesma pessoa, né? Pois bem, a passagem que Deus me instruiu a falar com os irmãos, o nome dessa mensagem vai ser, quando for pro canal, Os Improváveis. O que eu digo os improváveis? Ali eu vou falar de uma pessoa, né? Quando eu digo os improváveis, podemos lembrar dos discípulos de Jesus, né? Alguns pescadores, alguns eram cobradores de impostos, um deles, né, como Judas, um traidor, mas mesmo assim Jesus os chamou. Vamos ver a vida deles e vou mais além, né? Podemos falar dos homens do Antigo Testamento, reis, profetas com todas as suas falhas, né? Davi, um adúltero, assassino, seu filho, né? Também, né, Salomão, com tantos erros, idolatrias, Gideão, Moisés quando falhou em circuncidar seu filho. Ou seja, se nós vamos ver para a Escritura Sagrada, amados, os homens e mulheres usados por Deus tinham tantas falhas. Um detalhe é que sempre reconhecia seus erros. Isso nos ensina que, por mais que somos pessoas erradas, improváveis, Deus quer nos usar. Tenha em mente que se alguém disser para você, você não adianta mais, é mentira. A pessoa chegar a você e dizer, você não tem jeito, não tem como Deus lhe usar. É dessa maneira que Deus quer lhe usar, mas reconheça primeiramente que você precisa desse Deus. Você precisa muitas vezes de uma certa mudança de caráter, algumas vezes, como esses homens com suas falhas foram usados por Deus, mas tiverem uma certa altura de sua vida, ter uma mudança de caráter, né? Mas mesmo assim Deus os usou com suas imperfeições, os improváveis. Eu e você. E você que está me assistindo, quantas vezes você não ouviu pessoas dizer que você não tinha mais jeito, você não ia dar em nada, e hoje? Onde você se encontra, quem sabe? Uma pessoa mudada, transformada, restaurada, uma pessoa de família, né? Uma pessoa com uma vida voltada para Deus, uma pessoa digna na sociedade. E outrora, né, para quem te vê hoje, diz esse aí. Percebe então que se hoje você está ouvindo essa palavra de desânimo, essa palavra de uma afronta dizendo assim que você não serve para nada, não ouça. Porque o Deus do céu, há um Deus do céu que tudo contempla. E Ele quer usar você. Quem sabe com a sua maneira de falar ríspida, com a sua maneira de falar mansa, com essa ira, entre aspas, para falar, ou com essa calma, né? Deus quer te usar dessa forma para chegar em locais que muitas vezes as pessoas ríspidas, esbravejadas para falar com um tom ríspido,
não conseguem chegar a você com a tua mansidão. Conseguem chegar. Pessoas e locais, né? E ao contrário, quando você também é muito manso, há pessoas que precisam de uma palavra mais pesada, um alimento mais sólido, e aonde você vai poder chegar e transformar. Percebe então que Deus vai usar você exatamente da maneira que você está, da maneira que você é. Mas repito, como eu disse no início, com uma transformação de trajetória em Cristo Jesus. Está aqui a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a espada, em um outro púlpito improvisado, uma árvore também caída, como num vídeo passado, né? Um local muito bonito. E está aqui a Bíblia, aberta em Atos 9, amados. Os irmãos podem ver que está em Atos 9, né? 9, repetindo a passagem de Atos 9, na verdade, é o capítulo 22. Eu falei como uma pegadinha para os irmãos, mas é o 22 que repete Atos 9. Paulo repete aqui em sua defesa a passagem de Atos 9, né? Então percebe que é o capítulo 22, citando Atos 9, em que ele repete quando ia a caminho de Damasco. Vamos ver aqui desde o versículo 1 de 22. E ora aconteceu que indo já a caminho, né? E chegando perto de Damasco, ali pelo versículo 6, de repente me rodeou uma grande luz e caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. É a mesma passagem, com alguns detalhes a mais de Atos 9. Só que me chama a atenção, amados, é o versículo 26 a seguir. Percebam ali que diz assim no 26 a seguir: e ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vai fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, versículo 27, veja ali, disse-lhe Jesus, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Tinha preso, né? Para açoitar na prisão. Amados, os improváveis. Paulo diz que era de nascimento. Isso me chamou a atenção. Esse homem ali disse que tinha comprado com grande soma, né, o seu direito, a sua cidadania. Paulo tinha dupla cidadania, por quê? Bom, primeiro que naquele tempo, quem era nascido de berço de pais, repito, de pais romanos, e que eram casados, registrados em cartório, tudo certinho, tinha essa cidadania garantida. Então Paulo nasceu em um berço, né, romano, ou seja, seu pai tinha cidadania romana e ele por direito era romano, mas foi instruído por Gamaliel, como ele vai dizer o texto aqui mais atrás se voltar, e era uma pessoa que era um zelador da lei, ele pisava pela lei. Mas a pergunta ainda fica: por que de Saulo para Paulo? Bom, Saulo, né, Saulo era um nome judeu. E Paulo, o nome romano, ele usava os dois nomes. As duas cidadanias, por assim dizer. Porque se os irmãos for ver as vezes que ele foi preso e as vezes que foi subjugado, ele usou. Né? Ele usou dessas estratégias para que o ouvissem. Ele usou dessas armas que o Senhor o deu para que as pessoas não corressem dele para não ouvir sem antes, né, parar e prestar atenção em alguns detalhes. Quando ele se manifestava como ou Saulo, ou Paulo, ou fariseu, doutor da lei, muita fica, né? Mas como Deus quiser usar um homem dessa forma. Quero ler um versículo para os irmãos aqui em Filipenses,
capítulo 3, versículo 5, vejam ali, ó. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas, para mim o que era ganho eu reputei por perca por Cristo, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Percebam que até mesmo a cidadania que ele tinha, com certas regalias, cidadania romana, ele tinha algumas regalias. Por ler o texto ali no 22 de Atos, também você vai ver que ele nem foi açoitado quando descobriram, até temeram por ter cidadania romana. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, amados? Vejam ali, como ele diz ali, é irrepreensível. Por quê? Vemos aqui, amados, que Deus, em sua infinita sabedoria, olhou do céu e disse: este homem vai ser uma arma poderosa em minhas mãos. Este homem vai chegar aos gentios, como você vai ver pela palavra em Atos e outras passagens, que ele era um pregador para os gentios. Para os judeus havia já Pedro e outros homens que pregavam, mas os gentios eram desprezados. Essa é a verdade. E Deus pensou: como farei? Ele olhou: esse homem eu quero usar. E ele foi preparado, porque ele foi instruído por Gamaliel, ele sabia e conhecia perfeitamente a lei, como era a lei. Mas veja que quando ele vem a Cristo, essa perda para ele refutou como esterco, como algo que não valia nada para ele, porque sem Jesus, a lei que aponta para Jesus, ela só tem valia quando você tem Jesus. Se você conhecer toda a Escritura Sagrada, toda a lei, todos os princípios, mas se não tiver Jesus, de nada adianta. Eu reputei por perda por Cristo. Vejam que quando ele vem a Cristo, tudo aquilo que ele tinha, até as regalias, ele sofreu. Paulo foi preso muitas vezes, né, como os irmãos sabem disso. Ele teve alguns sofrimentos. Mas, o que eu quero dizer para você nessa tarde, que você pode pensar que você é o improvável, que você é aquele que Deus não quer usar. Você pode pensar nessa tarde: eu sou um pecador, mas eu quero dizer para você que amanhã você será uma pessoa restaurada. De perseguidor a perseguido, como Paulo foi. E sabe, você tem perseguido hoje a igreja, os adoradores de Deus, mas amanhã você será perseguido quando você vier a Cristo. Tendo isso em mente, creia que Deus quer te usar desta maneira que você se encontra, para chegar em locais que muitas vezes eu não consigo chegar, para chegar em locais que muitos outros não conseguem chegar, mas você consegue, porque Deus quer te usar. Você é uma arma nas mãos de Deus. Aí você pensa: eu não tenho conhecimento, irmão, não tenho uma boa leitura, tropeço algumas vezes na palavra. Deus quer te usar dessa forma. Há pessoas muito humildes, repito, pessoa muito humilde, que também não tem o conhecimento, pessoas que são muito tímidas, vamos dizer assim. E você, na tua simplicidade, mesmo teu pouco conhecimento, ou quase nenhum, é Deus quem vai te usar. Porque mesmo aqueles que têm um bom conhecimento, uma boa palavra, uma boa locução para falar do Evangelho, se eles não tiverem Jesus e o temor do Senhor, de nada adianta. Percebem? Então essas pessoas muitas vezes se fecham, porque elas pensam: eu não quero ouvir dessa pessoa aí. Ela sabe muito, eu tenho vergonha dela, eu não quero saber. Quem sabe o inimigo põe em sua mente bobagens, quer se achar. Percebem? Mas na tua humildade, na tua simplicidade, ela vai te aceitar, vai te ouvir. E você também que tem uma grande sabedoria, você que tem um grande estudo, perceba? Escuta eu falando. Se você não tiver Jesus e não usar essa grande sabedoria que você tem,
para a obra de Deus, para fazer o Evangelho hoje, pregando o Evangelho, isso também de nada adianta. Há pessoas esperando para ser alcançadas, que infelizmente o inimigo tem posto em suas mentes. Eu não quero ouvir de qualquer pessoa, eu quero ouvir de alguém que entenda. Eu quero ouvir a palavra de alguém que saiba o que está falando, uma pessoa, uma boa oratória. Percebe? Essas pessoas só vão ser alcançadas por você. Deus usando você. Percebe que eu falei de duas classes de pessoas e há muitas outras classes. Então você é o improvável, que parece que não vai ser usado, mas é você que Deus quer usar. Da maneira que você é. Humilde, pouco conhecimento, ou com muito conhecimento, Deus quer te usar. Humilde, com pouco conhecimento, ou com grande conhecimento, se ele não tiver Jesus e não se deixar ser usado por Deus, de nada vai adiantar sua humildade, de nada vai adiantar seu muito conhecimento. De nada vai adiantar. Então, você é o improvável, eu fui o improvável. Perseguidor também da igreja, muito perseguidor. Terrível. Para quem me conhece, eu não tinha papas na língua, como se dizem. Eu ameaçava a igreja descaradamente. Ameaçava. Chegava em meu lar, minha esposa já era conhecedora, tinha que orar quietinho, eu estava dormindo, e se eu se acordasse, a minha esposa recebia, né, os irmãos que iam lá para orar, escondido. Ela devolvia os dízimos escondido, de medo, por temor, porque eu era terrível. Eu era bravo, muito bravo, contra o Evangelho. Amém? Então essa palavra fica para você essa tarde. Não se esqueça que Deus quer ter usado da maneira que você é. Exatamente assim. Deus está olhando e dizendo, é esse que eu quero, é dessa forma. Aí Ele vai te transformar num grande pregador. Sendo uma boa pessoa na leitura, um grande leitor ou não, isso não importa para Deus. Ele vai te instruir. Há muitos homens que eu conheço que não têm leitura bíblica e são homens usados por Deus. E há muitos também que têm, lógico, um bom conhecimento, também são muito usados por Deus. Percebe? Então não há limites para Deus te usar. Senhor, nosso Deus é poderoso Pai, nessa tarde o Senhor pôs esse local maravilhoso, a qual o Senhor está nos usando para transmitir algo de Tua parte. Tua palavra, Senhor. Uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para aquele que está me assistindo. Nos usa, continua nos usando como sempre tem usado. A Tua palavra para instruir, para ensinar aquele que precisa, Deus. Para repreender se preciso for. Muitas vezes uma palavra dura, Senhor, é necessária para aquilo que está encoberto apareça. Eu sei que o Senhor trabalha dessa forma, Deus. É necessário para que isso aconteça, para que algo em oculto se apareça, algo maligno. Senhor, que essa pessoa que está me assistindo se entregue ao Senhor nesse momento, erguendo suas mãos comigo, pedindo para escrever seu nome no livro da vida. Senhor, também aquele que está no seu caminho, permaneça firme, meu Deus. Também aquele que desviou-se do Senhor, essas três classes de pessoas possam ser mantidas na Tua presença, em nome de Jesus. Nesse lar, nessa pessoa, nesse homem e mulher que estão me assistindo, com lágrimas, quem sabe, nos seus olhos, que possam ser agora enxugadas as suas lágrimas, que tudo aquilo que elas têm sonhado, tudo aquilo que elas têm posto em Tuas mãos, ó Deus, eu sei que o Senhor já está movendo os céus e terra e vai agir ao favor delas. Em nome de Jesus. Amém e amém.